E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do FLP. E bora lá para mais um vídeo, hoje dia 30 de junho de 2025, último dia do mês. E eu gostaria de passar aqui as minhas operações. Hoje não consegui gravar as operações, tá? Eu tirei algumas prints aqui e eu tô com os trades exibidos na tela também. E gostaria de relatar, né, o motivo do porquê que eu entrei, né? E separei as telas desses dois formatos aqui, tá? Do lado esquerdo aqui é o nosso indicador que vocês conhecem aí, tá? O FLP é regressão junto com confirmação. Se você se interessar por esse indicador, ele tá de forma gratuita até dia 9/7, tá? E depois a gente vai estender por mais 7 dias. E ele tá disponível lá no grupo do Telegram, tá? Que tá aqui na descrição do vídeo. Só você entrar lá no grupo do Telegram, vai na mensagem fixada do grupo e lá tem os dois links para download, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, só mandar no grupo lá que a gente te ajuda a fazer a instalação, mas tá muito tranquilo. Galera, hoje a gente estava aqui observando essas regiões que nós havíamos comentado, né? Na live de ontem, de domingo, e eu até comentei, né, para ficar atento, e se alguém quisesse copiar, né, as regiões para ficar atento, que são regiões que eu costumo operar bastante, né? Havia mencionado que sempre atrás dessas regiões existem bastante liquidez, né? Ou seja, se o preço ele chega nessa região e a gente está enxergando que tem uma defesa muito forte, quer dizer que o quê? Que quem está defendendo não quer que o preço vá além daquela proteção. Isso quer dizer que tem stop ali, né? Tem stop, tem liquidez, então o mercado ele vai querer ir para lá em algum momento. O mercado veio, né? Ele abriu, como eu havia mencionado, tá na tela esquerda. É o meu indicador oficial, tá? Esse trade system chama FLP 5S. Mais pra frente eu explico o nome e tudo mais, tá? Ele vem do Lean Manufacturing, que é a área que eu trabalho atualmente. E ele tem, enfim, 5 indicadores aqui criados próprios, né? São criações aqui, exceto esse aqui, que já é nativo, né? Mas o restante aqui foi tudo desenvolvido para esse conceito, né? Então ele é um seguidor de tendência e o regressão faz parte, tá embutido aqui dentro. Eu só separei ele e transformei ele num produto à parte, né? Como uma regressão, como um indicador de reversão ou de momentos de respiro do preço em uma possível tendência. Então, lado esquerdo é o indicador que a gente está trabalhando no grupo. Lado direito é o meu principal. Então, tem entradas que eu vou fazer pelo meu principal que não tem nada a ver com regressão. Então, eu vou deixar separado assim para eu explicar, para não confundir vocês, tá? E esse indicador aqui, mais para frente, depois que a gente terminar esse projeto aqui, a gente lança esse projeto aqui também. Mas isso é muito mais para frente, tá bom? Bom, o preço veio, ele fez um falso rompimento aqui, tá? Por que a gente sabe que é um falso rompimento? A gente só sabe quando termina, né? O que acontece? Quando existe uma captura de liquidez, geralmente o movimento ele é muito rápido. Ele é mais de 500 pontos assim, naquelas barras enormes. E ele vai muito rápido para a próxima região, né? É como se ele entrasse ali numa... Comentei isso na live de ontem, né? Entrasse numa região de vácuo e só iria parar ali na próxima região demarcada. Então não foi o que aconteceu, né? O preço veio, teve uma oportunidade de venda aqui, né? Daria 163 pontos. O mercado subiu, fez um topo, desceu, fez um fundo. Com esse fundo aqui, que foi um fundo maior, né? Então, a gente já tinha aqui uma possível estrutura do dia, né? Só que a gente estava vindo o quê? De uma estrutura de baixa, né? Então, estava vindo de um topo, e aqui ele não renovou esse topo, né? Então, ele voltou, fez um topo duplo nesse último topo, caiu, fez um fundo maior, rompeu esses dois outros topos, né? Por isso que deu aqui uma entrada de compra, né? Essa compra que ela teria pago 236 pontos, não entrei. Em contrapartida, esse falso rompimento, o regressão, ele entendeu, tá? Então, primeiro aqui, ó, deu às 9h06 da manhã, deu um sinal de reversão de compra, não deu nenhuma confirmação. Depois, preço desceu,
fez um sinal de reversão de compra aqui de novo. E aí o cruzamento se deu aqui, ó. Né? Então, deu um cruzamento aqui. Daria para colocar um stop aqui de 160 pontos. E o preço subiu aqui praticamente em linha reta, né? 850. Depois eu fiz uma venda aqui às 10 horas, tá? Essa venda das 10 horas foi por conta desse sinal aqui, ó. Reversão de venda. Então, deu o sinal, esperei cruzar, cruzou. Entrei, ele chegou a pagar 300 pontos. 322 e eu saí nesse candle aqui, ó. Tava vindo fazendo proteção de trailing stop. E aí ele me tirou aqui com... Aliás, tirou aqui com 180 pontos. O preço continuou a subida, né? Deu uma outra reversão de venda aqui. Foi nesse momento aqui. E aí ele voltou, fez o cruzamento, eu vendi. O preço andou 335 pontos e me tirou com 150 no trailing stop. O preço desceu. Não fez nenhuma reversão de compra aqui, né? Houve uma confirmação, mas não teve nenhum sinal. Então, a gente não faz nada. Em contrapartida, deu uma continuidade na tendência aqui pelo meu outro indicador. Fiz uma compra. Eu tava com alvo aqui, nessa linha vermelha, né? Mas o preço acabou me tirando aqui, infelizmente, com 200 pontos. Chegou a pagar aqui 316, e aí eu protegi acima desse fundo. Me tirou quase no tique ali, né? Deveria ter... Enfim. Depois que a gente vê o gráfico pronto, é fácil falar, né? Mas talvez aqui dava para ter me colocado um pouco menos aqui, talvez. Mas tudo bem. Dinheiro bom é dinheiro no bolso, galera. Nunca vou reclamar de um dinheiro no bolso. O mercado subiu, foi até o nosso alvo. E aí fez uma consolidação aqui, né? Nessa região. E nessa subida aqui, galera, ó, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 sinais de reversão, sendo que só o último deu um sinal de venda. E foi esse sinalzinho aqui, ó. Então, pegou os nossos 50 pontos, andou 110 pontos, voltou, tirou no zero. O restante, esses outros 4 aqui, nenhum deu a confirmação. Então, se a gente não tivesse usado hoje o indicador do FLP confirmação, ia ser bem complicado, né? Espero que todos aí todos estejam acompanhando e estejam atualizados enquanto a isso, para não ter, né, para não ser pego de surpresa aí. E pelo amor de Deus, galera, dê o sinal, espera o candle fechar para confirmar o cruzamento. Não entra quando tiver perto, assim, as linhas, né? Elas estiverem assim, na formação do candle, eles vão ficar fazendo assim, ó, cruza, descruza, cruza, descruza, até ele se formar. Se ele se formar e não cruzar, aí você não faz nada. Caso contrário, se ele cruzar, aí você entra. Isso serve para quem tá operando em Renko, em range, em candlestick normal, enfim. A regra serve para todos, tá? Então fiz uma venda aqui, nada. E depois disso aqui, ó, as outras vendas, eu fiz mais 2 vendas aqui, ó. Eu fiz essa venda aqui deixa eu ver se foi ela aqui. E galera, essa venda aqui eu não peguei, ó, 10,56. Não peguei, eu peguei 2 vendas aqui, ó. Peguei essa venda e eu peguei essa venda. Não foi nem por causa disso, ó. Eu mandei lá no grupo do Telegram. Cadê? Deixa eu abrir aqui com vocês. Galera, então aquela venda ali, eu não fiz ela, né? Eu tava monitorando essa região quando chegou na acumulação, né? Até coloquei aqui, ó. Vou deixar registrado aqui as possibilidades que eu vejo. Nesse caixote, não fazer nada. Se o preço subir nessa região e começar a fazer topos menores, rejeitando essa região, eu vou vender, tá? Procurando o quê? O rompimento desse caixote ou a mínima desse caixote. Se ele romper agora, eu já pego a venda no rompimento ou eu vou esperar um topo menor, tá? Traçar uma linha aqui, tá vendo? De tendência de baixa.
E aí, confirmando com um topo menor, com uma estrutura de baixa, eu abro uma ordem de venda também. Caso contrário, se o preço subir e romper, eu vou fazer esse mesmo cenário, só que invertido. Ou eu vou comprar o rompimento, ou eu vou esperar um pullback e comprar um fundo maior, tá? Então, mandei essas possibilidades e foi exatamente o que eu fiz. Eu vendi, né? O preço foi, rejeitou, voltou pro caixote, vendi, esperando pagar aqui 300 pontos, me tirou no zero. O preço subiu, né? Rejeitou de novo, no que ele saiu do caixote eu vendi, pegou minha parcial, joguei no 0 a 0, me tirou no 0 a 0. Quando ele me tirou no 0 a 0, eu dei um zoom no gráfico e eu olhei isso aqui, ó. Tá? Então eu comecei a ver o quê? Que ele tava vindo de fundos maiores desde lá de baixo, ó. Tá vendo? Em nenhum momento ele perdeu esses fundos. Então ele tava vindo fazendo esses fundos maiores. Ah, Felipe, o que significa esses fundos maiores? Galera, é o seguinte, coloca aí o seu gráfico em 5 minutos. Vou falar de uma forma mais simplista. Sempre que um preço ele subir, pega o preço de Fibonacci aqui, ó. Ó, o preço subiu daqui a aqui. Ele vai fazer um fundo maior, possivelmente em 50% ou 38,2, tá? De Fibonacci. Então sempre que você vê, quando o preço subir, fizer uma movimentação de alta, você espera, né? Aqui foi uma acumulação total, né? Que não dá nem para considerar, mas deixa eu pegar outros exemplos aqui. Na verdade, vamos colocar num tempo menor aqui, para ficar um pouco mais simples o que eu quero explicar, para eu mostrar mais vezes isso acontecendo, tá? Então aqui, ó, fundo, topo, né? O preço deixou aqui um topo, ele tá caindo, você sabe onde é o fundo, fica de olho no 50%, tá? Não perdeu 38, recuperou 50, é um fundo maior. Um fundo maior com quem? Com um fundo prévio, né? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Vou pegar um exemplo clássico aqui, ó. Tem várias subidas aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, Fibo, ó. Tem um fundo aqui, tem um topo, ó. 50%, 38, ó. Não rompeu, ficou nessa região, ganhou o 61,8, ó. Você pode comprar aqui, stop aqui no 38 e vai embora. Aí, ó, preço fez um topo aqui, fez um fundo aqui, fez um topo aqui, ó. Ó, fez um fundo aqui e fez um topo aqui, certo? Fez um topo aqui. Não, aqui. Esse topo aqui, ó. Fundo, topo. Desceu 50%, fez outro topo. Fez outro topo, eu vou pegar essa linha aqui, vou colocar onde mais toca, vou colocar no último fundo. Aqui ele passou direto, ó, mas ele passou direto no último fundo, né? Pra ele perder uma estrutura agora, o que ele deveria ter feito? Fala assim, ah, Felipe, agora eu vou vender porque perdeu 50%? Não. Você vai esperar ele fazer o quê? Ele perdeu 50, perdeu 38, perdeu a mínima do último fundo, desceu um pouco, fez um pullback nela, aí você vai vender aqui, ó. Nesse momento aqui, tá? Nesse momento ele estaria fazendo o quê? Uma reversão para um topo menor. Então, quando eu falo estrutura de fundo maior, estrutura de fundo menor, é isso que eu quero dizer, tá? Ele foi 50% ou 38,2% do último movimento prévio. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Fez um fundo aqui, aí fez um topo aqui. Olha lá, ó. Quando começou a cair, ó. Isso aqui caiu, ele veio no 50% e foi pra cima. Aí eu fiz um fundo aqui, peguei um topo aqui. Ó, ele desceu 50%, 38%. Vou vender, Felipe? Tá perdendo estrutura, perdeu 38 da Fibo, vou vender? Galera, você só vai vender se ele fizer isso aqui, ele perder tudo isso aqui, ele perder essa mínima, ele fizer isso aqui e ele te confirmar que agora é um topo menor. Bom? Então, muito cuidado quando você for fazer. Eu vejo muito iniciante traçando Fibo para cá, traçando Fibo para lá. Mas tenha em mente que
o básico funciona. O que é o básico? Teoria de Dow, galera. Por favor, pesquisa aí. Teoria de Dow no Google, assim, ó. Pá, teoria de Dow. Livro, PDF. Juro pra você, é o que você precisa, tá? Não precisa de muito mais. Vamos fazer mais exemplos aqui? Ó, vou pegar minha Fibonacci aqui, ó. Vou pegar esse fundo, né? E aí eu vou até o próximo topo que ele começou a cair, ó. Foi aqui. Certo? Bateu aqui, ele começou a cair, tá vendo? Pum. 50%. Ou seja, fez um fundo maior aqui, ó. Beleza. Depois esse fundo com o próximo topo. Olha esse exemplo, galera. Isso que eu tô falando pra vocês, né? E eu nem vi isso, tá? Acredite ou não. O preço veio, né? Rompeu. Aí ele voltou lá. Não foi na máxima, voltou. Rompeu a mínima do fundo prévio. Fez um topinho. Caiu. Fez um topo menor. Eita, perdi os desenhos. Ô, Profit, me trollou, hein? E fez aqui, né? Ó, topo, 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 topo. Ele fez essa movimentação. Jesus Cristo amado. Aqui, galera, a gente tava falando de 1,5% de alta. E aí você olha uma estrutura de baixa se formando. Quando eu vi essa estrutura, tá? Ela já tava perdendo essa mínima aqui. Tanto que eu fiz uma venda aqui, se vocês podem ver, né? E ele conciliou com essa venda aqui, ó. Então, peguei essa venda aqui, tá? Esperei a confirmação, o sinal e vendi. E fiquei vendido nela, ó. Chegou a pagar 150 pontos. Voltou, me tirou no zero. Então, eu saí aqui com 20 pontos positivos, tá? Mas eu queria que vocês guardassem bem, né? Obviamente, né? Ela não vai ser uma coisa assimétrica, né? Exatamente no ponto que eu falei que vai ter os pullbacks e a quebra-estrutura e tudo mais. Mas é importante que vocês enxerguem essas condições, tá? E se você não tá entendendo quando eu falo, ó, galera, aqui é um fundo maior, aqui é um topo menor. Pega um tempo menor de 3 minutos, você vai achar o seguinte, ó. Aonde que tem bastante toque? Aqui, tá? Vamos supor que o gráfico tá aqui, ó. Vamos supor que o gráfico tá aqui, galera, ó. Ó, o gráfico tá aqui, tá? A gente tá olhando aqui a barra de 15 horas. Ou seja, você já tem um fundo aqui, né? Você tem um fundo aqui, um topo aqui, certo? Ele já veio no 50%. Quando ele subiu, começou a romper lá, você vai colocar a sua fibra aqui. E você vai descer o seu 100% aqui. Próximo candle. Tá subindo, então renova a máxima. Próximo candle. Perdeu, beleza. Tem um fundo e tem um topo marcado. O que você vai esperar? Você vai esperar bater aqui, ó, no 50, no 38. Você vai comprar no 50 e no 38? Não, você vai esperar ele vir se liquidar quando ele estiver subindo. Ou ele romper novamente os 50 ou 68,1, é hora de comprar, tá? Então, o preço veio, ó. Se você comprasse aqui, ó, você já ia tomar um stop. O preço começou a subir. E olha só, aqui, ó, fez aqui. E aqui ele faz um fundo maior, tá? Então, qualquer momento desse fundo maior em diante, ó, em qualquer momento aqui, tá liberado uma compra, tá? E aí você olha no seu setup, olha nos seus indicadores, vê se tá dando uma confluência ou não. A gente tá falando de uma estratégia seguidores de tendência, né? Aqui no caso da regressão não ia dar mesmo. E aí o preço foi embora. Tá? Eu olho o Renko, mas é muito nítido para mim visualmente isso que eu tô falando para vocês, tá?
Mas tem gente que tem mais facilidade no Candle, né? Então por isso que eu quis passar esse exemplo aí para vocês. Bom, galera, aqui no nosso grupo também, né? Eu mostrei todas as entradas aqui, passo a passo do porquê que eu fiz, né? Eu até falei, ó, comprei o rompimento do caixote esperando a captura do stop. Caso volte abaixo dos 130 e 300, eu vendo por ser um falso rompimento. Não foi um falso rompimento, né? Ele realmente foi embora, subiu ali 800 pontos. 1,5% de alta é absurdamente uma movimentação muito forte. E hoje os resultados foram 15 sinais de reversão, 4 confirmados pelo FLP, tá? Ou seja, se a gente tivesse olhado somente o indicador da regressão, teríamos aí 4 acertos e 11 derrotas. Com a confirmação, a gente deixou de tomar 11 stops, né? Mais uma vez, né? Se você tiver interesse nesse indicador, ele tá disponível lá no grupo do Telegram, tá? Aqui no grupo do Telegram. Você vem aqui no General e aí vai estar aqui, ó, mensagem fixada, primeiro e segundo link. Você baixa, vem aqui na estratégia, importa, tá? Você vai clicar aqui, vai lá na sua pasta de download, vai aparecer aqui, você clica aqui e importa. Vem aqui no inserir indicador e coloca no gráfico. Ele tem regra de coloração, ele tem as confirmações de entrada e tem texto plotado na tela também. E a versão mobile tá pronta e eu devo liberar o vídeo até amanhã, tá? Eu vou tentar editar hoje o vídeo para liberar a versão mobile aí para vocês também, para quem quiser utilizar. Bom, galera, então as minhas entradas foram essas, tá? Relatório de performance. Eu sempre me perco aqui. Foram 7 operações. Eu operei mão baixa hoje, tá? Porque eu tava falando lá no grupo e tudo mais, então eu tava com uma mão mais educacional. E como eu tava focado tanto em relatar o que eu tô fazendo, relatar as minhas análises em tempo ao vivo, eu baixo um pouquinho a mão, né? Porque eu não tô 100% concentrado. E aí, 7 operações, nenhuma derrota, graças a Deus. Fizemos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vendas em um dia de super tendência e ficamos positivo. Cara, absurdamente muito bom, tá? Eu tô me surpreendendo muito com esse indicador de forma isolada, tá? Eu já uso ele no meu próprio setup aqui, mas de forma isolada ele tem me dado muito bons resultados. Por isso que eu trouxe ele aí para vocês, tá? E por isso que eu vou transformar ele num projeto vivo. Quem tá usando sabe do potencial do indicador aí. Que mais? É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações de vídeo. A gente vai ter novidade aí sobre lives, tá? Mais de uma vez na semana. Então, entra lá no grupo do Telegram, onde eu tô mandando todas as notícias por lá, né? Lá é mais rápido, o meu contato é em tempo real, vamos dizer assim, do que no YouTube, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, deixar um comentário aqui. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!